Meus irmãos, poder sentar neste momento. Nós vamos... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos ter uma pequena meditação aqui na palavra do Senhor. Eu sei que não dá para pregar muito, né? Nós precisamos ter tempo agora para orar. Mas eu gostaria que você lesse comigo Abacuque capítulo 1, versículo... Vamos lá? Versículo 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que haja salvação? Porque me faz ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito de todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações de uma forma toda especial. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, nós começamos a observar que o profeta desejava muito um avivamento, um despertar. É tanto que o profeta expressa o seu desejo dizendo o seguinte: Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então ele faz essa oração, pedindo: Senhor Deus, realiza de novo, faz de novo. Faz na nossa época, no nosso tempo. Faz as mesmas coisas que o Senhor fez no passado. E lembra-te da tua misericórdia. Mas Abacuque, na verdade, antes de orar assim, ele faz alguns questionamentos. Ele faz algumas queixas. Mas essa queixa é dirigida a Deus. E ele faz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro e o Senhor não vai me ouvir? Até quando gritarei violência sem que haja salvação? E ele continua dizendo: ó Deus, as pessoas estão matando o justo. Então ele faz essa queixa diante de Deus. Mas, irmãos, não adianta conhecer a situação, conhecer os problemas e apenas queixar diante de Deus, ou queixar diante das pessoas, ou reclamar. Não vai mudar absolutamente nada. Então, Abacuque, ele começa a mudar o seu comportamento. Ele deixa a queixa e agora ele começa a desejar um avivamento. E no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei o que o Senhor me dirá. Ou seja, ele vê a situação, a cidade estava em ruína. Ou seja, o pecado, a violência dominava a cidade. Então ele chega e fala assim: eu preciso agora mudar de posição. Agora eu preciso me colocar num posto de sentinela, ou seja, torre de vigília. As cidades tinham muralhas e ali na torre de vigília, na muralha ficava o sentinela. Ele ficava ali olhando, tinha um sentinela 24 horas ali, e ele ficava olhando de um lado para outro, porque a presença do inimigo, qualquer ameaça, ele avisava as pessoas na cidade.
Então ele diz assim: eu vou tomar o meu posto, ou seja, eu vou ficar numa posição de sentinela, de vigilância, e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou ficar lá, eu vou ficar em vigilância. E aí ele continua: e aguardarei o que o Senhor me dirá. Ou seja, eu vou ouvir Deus. A cidade está em violência, a situação está difícil, mas eu preciso ouvir Deus. Não é só ouvir sobre os problemas, as dificuldades, porque às vezes nós ouvimos muito sobre a nossa realidade, mas não ouvimos Deus. Eu preciso ouvir Deus, eu preciso saber qual o plano de Deus, o que Deus quer. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar, só amaldiçoando a realidade, amaldiçoando o governo, amaldiçoando a nação, reclamando de tudo, Abacuque resolve simplesmente tomar uma posição diferente. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e vou aguardar. Eu vou aguardar o Senhor. O Senhor vai me falar algo. O Senhor vai trazer uma revelação no meu coração sobre essa situação. E depois que Deus traz essa revelação, a Bíblia fala assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Imagine bem, Deus está falando assim: olha, eu dei para você a revelação, eu dei para você a visão, agora escreva em tábuas, coloca no lugar aqui, ainda que alguém passe correndo, as pessoas vejam. Meus queridos, nós temos que ter a revelação de Deus, mas eu preciso ter a visão do que Deus quer fazer. Não é apenas conhecer e analisar, ser um expert na realidade, saber o que está acontecendo. Não, eu preciso ter essa visão do que Deus fará, a maneira que Deus vai fazer. A visão, ela brota, Deus coloca no nosso coração. Eu não sou movido pela circunstância ao meu redor, mas eu tenho que ser movido por essa visão de Deus. E o Senhor fala: escreve claramente a visão em tábuas, para que todo mundo leia. Ou seja, eu preciso fazer com que as pessoas ao meu redor comecem a enxergar esse plano de Deus, esse avivamento que vai chegar. Então eu preciso fazer isso. As pessoas, quando me encontrar, ela tem que me encontrar no lugar aonde eu receba a revelação, mas ao mesmo tempo as pessoas olham para mim e começam a enxergar da mesma forma que eu estou enxergando. Eu preciso influenciar as pessoas através dessa visão. Enquanto alguém chega e começa a reclamar: olha, está difícil, eu tenho orado a Deus, não tem acontecido absolutamente nada. Mas quando eu estou impregnado por essa visão do que Deus vai fazer, as pessoas ao meu redor, elas vão ser contagiadas, elas vão ser tocadas. E Deus falou com ele: faz isso, para que as pessoas ao passar, elas consigam ler essa visão. Quando buscamos a Deus e a sua revelação, a sua visão vem, a visão vem. A revelação do que Deus fará e a maneira que Ele vai fazer. Então, irmãos, orar por um avivamento, não apenas orar por um avivamento, mas eu preciso ter essa visão no meu coração. Eu preciso ter essa expectativa. Não adianta eu chegar aqui e orar por um avivamento, mas no meu dia a dia eu não desejo um avivamento.
Às vezes eu desejo um avivamento só aqui, mas eu preciso saber que esse avivamento, ele precisa entrar no meu lar, ele precisa entrar no meu bairro, ele precisa entrar na minha cidade, ele precisa entrar em todos os lugares. E eu preciso falar com as pessoas, mesmo que ainda não está acontecendo, mas eu preciso dizer, olha, não é um sentimento, mas é uma visão. Deus está gerando dentro do meu coração um avivamento. Alguém vai dizer assim, mas como um avivamento se as coisas estão indo está ruim as coisas? Mas mesmo diante das circunstâncias tão difíceis, lá no seu coração você está desejando, você está vendo o que Deus vai fazer. Pode ser que ninguém veja, mas você está vendo. Quando Deus usou um homem chamado John Hyde, quando ele falou que queria ir para a Índia, as pessoas disseram, não, você não tem formação, você não tem seminário. E esse homem foi para a oração, e ali ele começou a aprender a palavra. Deus enche ele do Espírito Santo e ele vai para a Índia. Não tinha uma formação teológica, não foi formado nos seminários, mas quando chega na Índia, ele fala assim, Senhor, dai-me almas, ou então morrerei. Ele orava com dai-me almas, ou então morrerei. Às vezes ele passava dias ali orando, dizendo, Deus, dai-me almas, ou então morrerei. Só isso, irmãos. Não havia uma oração bonita, mas uma oração simples. Alguém falou assim, ele precisa ir no médico. Ele foi no médico, e o médico constatou que havia um deslocamento no seu coração. E o médico falou assim, senhor, para com essas atividades, não faça mais nada, vai descansar. Pegaram John Hyde e levaram para uma fazenda e falou assim, olha pastor, o senhor descansa aí. Um dia alguém preparando o almoço foi procurar e só ouviu o barulho no quarto dizendo, Senhor, dai-me almas ou então morrerei. E John Hyde não saía daquele quarto. Pela manhã, à tarde, à noite, virou dia, 2 dias, ele ali chorando e dizendo, Deus, dai-me alma ou então morrerei. O que é que Deus faz? Ele foi conhecido como apóstolo da oração. Deus salva 500.000 almas na Índia. 500.000 pessoas foram alcançadas, mas esse homem, ele percebeu que no seu coração nascia essa paixão. É orar e desejar. É orar e escrever essa visão de Deus. Talvez você pense, mas o que está vindo na minha mente, será que é um sonho, apenas um sonho? Mas Deus está dizendo, escreve. 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 E além de escrever, divulgue isso também. Tem coisas que você pode divulgar, você pode falar com as pessoas, falar o que Deus quer fazer. Então, quando você tem a visão de Deus, independente da situação, você vê o que Deus vai fazer. Você não fica apenas vencido pela circunstância, não, você consegue ver. O pastor Pedro Estrela, ele conta que ele pegou uma igreja muito difícil, com pouca gente, e todos os dias ele contemplava multidões, e quando ele chegava na igreja, ele dava uma saudação para a multidão. Ele falava, seja bem-vindo, multidão. E as pessoas olhavam e diziam, nosso pastor está um pouco pirado.
Mas aquela visão estava nascendo no coração dele, e é tanto que hoje ele é um pastor de uma grande igreja. Mas ele fala que essa visão, ela nasce no nosso coração. Sou impregnado. Foi assim que aconteceu no país de Gales, quando Evan Robert, ele deseja esse avivamento. Ele vai orar, e nas orações ele desejava almas. Sonhou, desejou, escreveu a visão, 100.000 almas. E em 6 meses de avivamento, 100.000 almas já haviam sido alcançadas. 6 meses de avivamento. Mas antes que chegue, eu preciso desejar. Aqui tem algo também muito importante. Devemos esperar com confiança por um avivamento. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ele está falando sobre a justiça de Deus. Ainda que demore, espere. Hoje nós falamos sobre o avivamento. Ainda que demore, espere, porque ele certamente virá. Mas enquanto isso, o justo viverá por sua fé. Eu creio nesse mover. Eu creio nesse Shekinah de Deus. E finalizando, o profeta fala assim: a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Às vezes nós oramos assim: Senhor, vem a tua glória. Enche esse lugar da tua glória. Mas o profeta falou o seguinte: o que vai acontecer é um conhecimento da glória de Deus. Não adianta Deus encher esse ambiente de glória se você não tiver o conhecimento da glória dele. Então há essa promessa: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Que bênção! Mesmo em momentos de crise, Abacuque conseguia ver o futuro glorioso. A terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Quero orar por você. Rapidinho, a Camila vai continuar orando. Mas eu queria que você ficasse em pé neste momento. Talvez você possa orar e dizer: Deus, faça de novo.